Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fluxiações. Perceberam que eu estou falando ali embaixo e a minha voz não está sincronizada com a imagem? Então aconteceu o seguinte, eu gravei esse vídeo aqui no dia 6 de setembro e ele não estava ligado o microfone, eu estava gravando pelo notebook, estava diferente ali algumas configurações. Então eu vou fazer o seguinte, para acabar não perdendo esse vídeo, eu vou, eu vou reutilizar ele e vou fazer uma narração. E aí então eu vou apenas compartilhar aqui a minha tela. Então vou aparecer aqui agora. Então, beleza? Olha lá, ó. Agora estou aparecendo. Então eu vou dar prosseguimento aqui nesse vídeo, fazendo aqui uma narração, tentando lembrar mais ou menos o que foi falado. Aqui na tela está bem visível aqui as situações que aconteceram, mas teve uma situação bem bacana no final do vídeo que, de repente, para o trader não ficar se remoendo, ou até tentar diminuir, né, um pouco a pressão ali em cima de a gente querer controlar ali algumas coisas que a gente não consegue controlar. Então vou estar falando aqui nesse vídeo. Então vai dar para aproveitar aqui bastante do conteúdo. Antes de prosseguir, vou pedir aí para vocês se inscreverem no canal, deixar o like nesse vídeo e deixar aí nos comentários se vocês já identificaram a situação que está acontecendo aí nessa operação. Para quem já realiza a leitura de fluxo, já fica visível ali no book de ofertas, ele tinha um JP Morgan e um Goldman brigando por lote. E o objetivo que eu comecei a gravar esse vídeo foi mostrar uma assimilação entre o gráfico e o fluxo. Então, nesse momento ali, eu deixei somente o gráfico. E aí eu tô provavelmente aqui eu estou falando, né, da questão de a formação de um pivô de baixa ali, a formação de uma onda um, uma onda 2, e nesse caso eu estaria tentando pegar uma movimentação de onda 3. Inclusive depois vocês vão ver que o alvo ele está ali até um pouco longo, né? Então para gráfico ali para day trade ele fica um pouco difícil de ser alcançado, mas quando ocorre esses alvos aí, veja ali que o alvo está lá no 39,55, então eu estaria usando ali uma projeção de Fibonacci tentando levar até aquele alvo. Então, nesse caso ela ainda não perdeu o fundo está ali no 41,33, e aí, se ele perde esse fundo, começa a trabalhar abaixo desse fundo, seria bem provável dele acabar atingindo o meu alvo. Inclusive, situações assim, eu gosto de procurar estar aumentando a mão, já que o alvo está longo. E aí, nesse caso, eu já não teria mais prejuízo na operação. Lembrando que essa operação eu iniciei ela, foi bem no início do dia, depois eu acabei aumentando a mão. Então eu fiz uma venda lá para cima do 43, aí depois fiz uma venda um pouco mais abaixo, de forma que o meu preço médio ele ficou ali no 42,38. Então eu já deixei ali um stop gain, né? Meu stop ali ele tá no 42,37, então o preço voltando, ele já não me daria mais prejuízo nessa operação. E aí, se ele vai a meu favor, eu conseguiria aí estar saindo com um pouco mais de R$ 500 de lucro nessa operação. O detalhe aqui é que se ele passasse abaixo do preço, e aí depois quando voltar ali as ferramentas de fluxo eu vou estar mostrando para vocês, se ele vai abaixo ali do 41,35 e ele confirma esse pivô no 60, eu buscaria estar aumentando a mão, então bem provável que esse lucro ele seria bem maior. É claro que ali eu estaria também conduzindo a operação conforme ali estaria o fluxo. Nesse momento eu puxo ali uma régua, né, mostrando que ele teria uma queda em relação ao início do dia de pelo menos 8% de baixa. Não é normal uma ação oscilar 8%, mas se o fluxo continuasse ali a meu favor, ele provavelmente alcançaria. E aí nesse momento ali eu mostro no book de ofertas os dois players principais ali para mim na queda. Na verdade são três, né? Mas ali os dois para mim que eu estou usando como defesa, então são o Goldman e o JP Morgan. Então a gente percebe que toda vez que o preço desloca,
eles estão sempre brigando ali pelo primeiro nível de preço. Então, algumas pessoas têm dúvida em relação ao que é o primeiro nível de preço. Então, veja que lá no comprador tem uma XP no 41,54 com lote de 100 e também tem um Goldman no 41,54. Esse é o primeiro nível de compra. Então, o próximo nível de compra seria ali um Credit comprando 200 ações no 41,52. E na venda é aqueles dois players que estão no 41,57. Na verdade, três, né? Tem um BTG também. Então, o primeiro nível de preço é sempre o primeiro nível de oferta de cada preço. Na compra, sempre a melhor oferta de compra, e na venda ali vai ser sempre ali a melhor oferta de venda. Então repare que entrou uma Clear vendendo 400 ações no 41,56 e os dois players que eu estou acompanhando também baixaram ali os lotes deles para o 41,56. Além deles também tem uma UBS vendendo bastante. O UBS é um player que eu não gosto muito de acompanhar. Ele é um player que tem muito robô, muito HFT. Ele torna ali a leitura de fluxo um pouco mais difícil, mas aqui nesse caso, pela evolução do tempo, eu consigo acompanhar ali que ele é o maior vendido do dia e ele continua vendendo. Então, nesse caso aqui, ele também é um grande aliado aí para uma possível movimentação aí de baixa para o papel. Então, o que a gente pode controlar dentro de uma operação? Então, eu não consigo ter total certeza se o preço vai subir ou vai cair quando eu entro numa operação. Então, desde o início que eu identifico uma possível entrada, as únicas coisas que eu posso controlar é se eu vou entrar ou não nessa operação. Depois que eu entrei, o que eu posso controlar é aonde que eu vou sair dessa operação, caso ela ande a meu favor ou caso ela ande contra a minha posição. Outra coisa que eu também posso estar controlando, eu vou aumentar a mão ou vou reduzir se acontecer alguma outra variável, por exemplo, se entra mais players a meu favor, eu posso estar aumentando a mão, ou se de repente eu vejo que entrou a defesa, que o fluxo já não está mais tão favorável, eu de repente posso estar reduzindo a mão ou até estar saindo da operação. Mas perceba que as variáveis que estão no nosso controle, elas são muito poucas. Então, realmente, eu não tenho como controlar, fazer o preço cair. Eu não tenho esse poder. O que eu posso estar fazendo, quando eu identifico uma possibilidade de queda numa ação, é eu vou realizar a entrada ou não. Então, beleza, eu decidi entrar na operação, entrei. Eu vou sair da operação aonde? Eu vou estopar aonde? E eu vou aumentar ou reduzir ou encerrar a operação aonde? Então, é somente isso que a gente consegue controlar. Se o preço vai subir ou vai cair, isso já está na mão do mercado, ele não está no nosso controle. Então perceba que nesse momento, ali na operação, o Goldman acabou saindo, então ele já não aparece mais no book de ofertas. Então aqui já fica um pouco desconfortável de eu continuar vendido nessa operação. Ainda tem o JP Morgan, mas também não é aquele JP Morgan forte. Veja que ele está com um robô de 100. Ele sempre está no primeiro nível de preço, mas ele fica uma situação um pouco desconfortável de continuar nessa operação. Então, eu tentei deixar o trade rolando, dei a pausa aqui que o vídeo já está chegando no fim, mas só para deixar claro aqui como que aconteceu aqui nessa operação. Ele não foi lá no meu alvo, então eu não consegui aí fazer esses 500 e poucos reais que eu gostaria nessa operação. Ele não foi lá. Aqui eu já identifiquei uma certa fraqueza no fluxo vendedor, então eu decidi encerrar a operação próximo aqui dessa região de preço mesmo. Inclusive ali ele estava numa região de fundo, então é a região que é interessante de repente a gente tá buscando fazer parcial ou tá até buscando como alvo numa operação. Nesse caso aqui, como ainda era 1h46 da tarde, eu pensei que o preço poderia, né? Ele tinha ali ainda até às 5, ele tinha um bom espaço para andar, porém o fluxo ali ele me mostrou que ele não conseguiria chegar até lá, então
eu saí aqui bem próximo dessa região, então ao invés de eu conseguir sair com 500 e poucos reais, eu saí ali com 150, 140 reais aproximadamente. Então, o objetivo do vídeo foi esse, tentar mostrar aqui uma operação que eu somei ali o fluxo com o gráfico, tentei utilizar um gráfico de 60 minutos e também passar essa ideia para vocês, não fiquem se cobrando tanto dentro de uma operação, ou tentar ali, por que que tal player entrou, agora fica ali reclamando da operação. Isso não está no nosso controle. Um player entrando, um player saindo. No meu caso aqui, os dois aliados da operação, um deles sumiu e o outro já não está mostrando tanta força. E é coisa que eu não posso controlar. Então vamos focar somente no que a gente consegue controlar e identificando que o trade não está mais tão interessante. É interessante a gente estar saindo dessa operação ou estar reduzindo a mão. É as coisas que a gente consegue controlar dentro de uma operação. Então, o vídeo de hoje foi esse. Acredito que deu para reaproveitar aqui e espero que o conteúdo e essa regravação aí tenha ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, deixe nos comentários. Também não deixe de se inscrever no canal, deixar o like. Valeu, um abraço, até a próxima.